que bonito que vocês estão, hein? Que coisa linda. Podem se assentar na presença de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o bom nome de Jesus. Muito bem, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós estamos, ainda há lugares aqui, tem pessoas em pé, deixa eu ajudar aqui, olha. Aqui tem lugarzinhos, ali também tem. Por gentileza, vou pedir para os nossos oficiais, e aí eu vou pedir para que você não fique, a não ser os oficiais necessários, que fiquem nas portas de emergência. Caso contrário, se você puder desocupar os corredores aí, eu vou agradecer. Os carrinhos de bebês estão ficando lá no corredor. Eu sei que o espaço é pequeno e eu peço perdão por isso, mas aqui tem lugar, olha, rapidamente, aqui tem outro lugar, ali também tem 2 lugares, olha, tem mais 2 lugares aqui. Então não há necessidade, acredito que nesse service, de ficar em pé, tá bom? Vou pedir amavelmente para que você possa fazer isso. Muito bem. Muito obrigado. Bom, hoje é uma manhã de Santa Ceia. Quantos estão felizes por isso? É um privilégio poder vir à mesa, sim ou não? A mesa é do Senhor. Quem preparou a mesa foi Ele. É Ele que fez a mesa, é Ele que realizou o maior sacrifício de todos para que nós pudéssemos estar à mesa. E isso é um privilégio. Então hoje é uma manhã em que eu vou trazer um ensino, eu vou trazer uma instrução. Domingo passado, quem pregou foi eu. Foi eu, né? Não, foi o... Quem que pregou domingo passado? É o missionário Éder. Ele não pregou na quinta? Foi no domingo. Como eu estou com a memória boa. E aí nós não falamos da série. É aí que está a questão. Então hoje eu vou ensinar a série, porém, eu vou fazer aqui um adendo ao que o Espírito Santo vem ministrando ao meu coração no decorrer deste dia, ou melhor, desta semana. Vindo de casa para cá, eu disse para minha família, falei, eu fico numa dificuldade quando Deus decide mudar a mensagem na noite, porque Ele é Deus, Ele muda a hora que Ele quiser, mas eu sou gente, né? Então, e aí eu fico assim numa guerra, mas nada que não tenha paz se vem dEle. Então eu queria só começar fazendo uma instrução para todos nós. E você que está pela primeira vez aqui, tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Levante a mãozinha se tem alguém. 1, 2, 3, mais um pouquinho lá, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, vamos aplaudir essas pessoas preciosas que estão nos visitando esta noite, esta manhã, que essa igreja parede escura. Esse pastor, eu vou te contar. Provérbios, capítulo 15. Esse não é o texto da mensagem, esse é o texto que eu quero trazer, uma instrução de 5 minutos, eu creio. Depois que eu ler, não está contando ainda. Provérbios 15, verso 1 a seguir. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adoma a sabedoria, ou adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares,
contemplando os maus e os bons. E aqui na tela nós temos uma outra versão, e diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Uma das coisas, nós como igreja, nós precisamos ser referência uns para com os outros. Aonde? No respeito, na cordialidade, no amor, nas negociações. Então, a igreja, quando ela se reúne, acontece uma coisa muito interessante, muito mais a nossa igreja, que é uma igreja que tem células, pequenos grupos, as pessoas se reúnem em grupos menores, se conhecem, acabam fazendo negócios, fazendo acertos, está tudo bem quanto a isso. Mas a Bíblia nos ensina que a sabedoria, ela faz que você seja um homem de caminho pleno. Então, qualquer negócio que você faça entre os irmãos da fé, e fora também, você deve cumprir os seus deveres. Você deve, mais do que qualquer outra pessoa, porque você tem o Espírito de Deus, cumprir os seus deveres. Estão de acordo comigo, sim ou não? Comprou, pagou. A gente aprende isso na igreja? Aonde a gente aprende isso? Em casa. Então, como pastor, eu não consigo e não faria jamais o controle de quem está negociando. Negociou um carro, uma casa, um sorteio. Eu não, com todo respeito, eu não tenho nada a ver com a sua vida, entre aspas. Porque eu, como seu pastor, terei que dar conta diante de Deus pela sua vida. Então, você fez um negócio, seja cumpridor daquilo que você negociou. Porque geralmente quando acontece qualquer problema nesse sentido, a igreja não tem nada a ver com isso, mas a primeira a sofrer é a igreja. Não, porque ele é crente. Eu vou lá na igreja resolver o problema, que é lá na igreja. Mas o que a igreja tem a ver com isso? Então, como nós estamos numa manhã de Santa Ceia, e quem vos fala é o pastor da casa, qual é o meu conselho? Negocie. Faça negócios. Se você tem sócios, eu tenho a minha opinião sobre sociedade, mas se você tem sócio, mantenha o zelo por essa sociedade. Seja diligente naquilo que você faz. Seja agradável naquilo. E outra coisa, se acontecer qualquer desentendimento, a palavra branda, ela desvia o furor. Então, às vezes, não conseguiu resolver na hora que queria, ou como gostaria, atenda o telefone. Responda a mensagem. É muito importante para que nós sejamos exemplo como igreja de Jesus Cristo. Não como catedral, mas como igreja de Jesus. Então a minha palavra aqui, e leve isso aqui com amor, e aqui eu não estou mandando recado para ninguém. Eu estou ensinando à igreja que eu sou pastor. Esse é o meu dever. Fez negócios? Não use a igreja como um veículo para chancelar o seu caráter. A igreja não está aqui para chancelar o seu caráter. O que chancela o seu caráter é você ser de Cristo ou não. Não é ser da igreja. Aí eu fiz um negócio com ele porque ele é da igreja.
Até o diabo vem na igreja. Então, não use isso como uma ferramenta para chancelar as suas negociações. Não conseguiu pagar? O que a Bíblia diz em relação a isso? Vai até a pessoa e diz: olha, irmão, não estou conseguindo pagar. Não minta. Não protele. Não use de palavras ofensivas. Porque isso destrói o corpo de Cristo. Tem alguém aqui? Isso faz o quê? Destrói. E aí daqui a pouco, aquela comunidade, aquela célula que está tão gostosa, concorda comigo? Daqui a pouco começa a ficar um clima ruim. Aquele irmão que chegava todo feliz, já não está chegando feliz porque ele emprestou ali um dinheirinho para o irmão, e aí o irmão já não está vindo nem na célula, que já não está mais tendo tempo. Mas é que ele não está querendo resolver o problema. Comprou, pagou. Não pode comprar. O que a sabedoria diz? Não compre. Ah, não, mas é que aquele irmão, gente boa, eu compro fiado, se comprou fiado, tem um prazo para pagar. Então resolva. Então, se porventura houver entre nós qualquer diligência nesse sentido, antes de tomar a Santa Ceia, resolve isso. Se tem algum irmão, de repente, chateado com você por um problema, seja por dívida, seja por... E eu julgo que, coloque amor nas minhas palavras, que se houver isso, não é por má fé, talvez por uma situação que esteja vivendo a pessoa no momento. Quem não viveu um momento difícil na vida, de repente não conseguiu fazer aquilo que gostaria de fazer, mas por favor, vá até a pessoa, dê a sua satisfação. Estou ouvindo barulho de línguas estranhas, profecias. Amém por aqui? Amém. Ok. Então, o pastor pensa que manda na gente. Imagina, está difícil mandar lá em casa. Nós estamos com uma menina de 15, vai fazer 16. Quer dizer, eu já tenho os meus para cuidar. Aqui é uma palavra de conselho pastoral. Então, seja num quarto que você more, seja numa casa que você more. Exemplo, um tempo atrás veio um dono de uma casa aqui, quero falar com o pastor. Aí, eu falei, o que? Não, pastor, está nervoso, quer falar com o senhor. Eu falei, então, calma ele e traz ele para cá. Lutar eu não sei, bater eu não bato, correr desse tamanho não dá. Então calma ele e traz ele, dá um chá de camomila, traz ele aqui. O que é que foi? Que tem uma pessoa aqui na igreja que mora no meu quarto, que não sei o quê, que não me paga, não sei o quê, e eu estou assim dizendo, e o que eu tenho a ver com isso, meu pai? Faz sentido para vocês o que eu estou falando aqui? Aí, quem é a pessoa? Eu nem sabia quem era a pessoa. Aí, procuramos a pessoa falou, pastor, é que eu não tenho dinheiro para pagar e tal. Eu falei, bendita, você procura esse rapaz e fala que você não tem dinheiro. Não, mas eu já procurei, ele não resolve, e não sei o quê. Quer dizer, coloca a gente numa situação super constrangedora. Então, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. Crente da Catedral Internacional deve fulano de tal. O que a igreja tem a ver com isso? Então, o que eu peço com muito carinho e com muito amor, e é com muito amor, não tem outra
motivação aqui a não ser amor. Nós precisamos ser diligentes. Irmãos, o que vai nos levar ao céu não é ser dizimista, ofertante e vir aos domingos à igreja. É ter o caráter de Cristo. É ter o caráter de Cristo. Emprestou? Devolve. Inclusive aos que eu emprestei livros aí já vai a deixa. Eu estou brincando. Não estou não, mas estou brincando. Então, gente, sabe, parece bobo, né, pastor Paulo? Parece simples, mas não é. Porque a gente, como pastor da igreja, a gente lida com, são milhares de pessoas. Então, é difícil conhecer as pessoas. A gente não conhece 10% das pessoas. E quando eu digo conhecer, eu estou dizendo conhecer na vida, vida com vida. A gente não conhece. Então, eu peço isso por amor de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. E aí nós vamos fazer uma igreja sólida. O pastor falou que não é para emprestar dinheiro. Eu não estou dizendo isso. O dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Eu, Jackson Antônio, sou da opinião que não deve ser. Eu, Jackson Antônio, não gosto de emprestar dinheiro. Agora, você tem uma necessidade, você precisa, por que não? Não tem nada de mal, não tem nada errado em relação a isso. Mas se emprestou, paga, devolve. Não conseguiu devolver no prazo? Poxa, mas o pastor pensa que a gente é do berçário para ficar ensinando isso? Não, de forma alguma. É que eu estou ensinando a igreja porque talvez tenha um que precise saber disso. 2. Nós moramos aqui numa região, a igreja, quando ela foi aberta aqui nesse prédio, 15 anos atrás. Aqui era só fábrica. Hoje tem bastante pessoas morando. Então na semana passada veio uma vizinha aqui nossa, super nervosa na hora do culto. Entrou, eu não ouvi, entrou gritando aqui no corredor. Os obreiros pararam, tudo bem e tal. Eu não aguento mais e tal. Aí chamaram ela, chamaram acho que 2 pastores para ouvi-la, porque algumas crianças estão saindo aqui da igreja, vão lá na casa dela, bate na porta e volta para a igreja. Não ria. Não ria, porque isso é triste. Em vez de eu ganhar essa pessoa para Jesus, eu estou dizendo para ela assim, ó, filho de crente é isso aí. E eu não tenho que ficar aqui no púlpito pegando uma parte e você que não tem filho não precisa nem ouvir isso, mas já é bom ouvir porque daí cria top. Então nós temos uma classe aqui de crianças de 3 a 10 anos que não é obrigado a seu filho estar lá. Nós temos professoras lá que se preparam para ensinar o seu filho lá. Agora, se o seu filho não quer ficar nas salas, aonde ele deve ficar? Do seu lado, sentado com você. Você é o responsável pelo seu filho. Eu não vou mostrar um vídeo aqui, porque vai causar até constrangimento. Um das nossas crianças, brincando de esconde-esconde, debaixo de um carro. Debaixo de um carro, debaixo do pneu do carro. Então, nós estamos aqui num ambiente espiritual, sim ou não? O diabo está feliz batendo palma que a gente está aqui hoje? Não. Então ele está trabalhando enquanto a gente está aqui, fazendo de tudo para que nós percamos a paz e percamos coisas importantes.
Então, se você tem um filho que você não quer que ele participe da classe, isso é sua decisão. Eu respeito. O ministério está ali para isso, mas eu respeito. Você não quer que ele esteja ali, ou ela esteja ali, vai ficar do seu lado. E se você na hora do louvor, você está tão espiritual, que sente que o seu filho desapareceu, ou Jesus levou, arrebatou, e nós fomos para o céu, e você ficou, ou ele está em algum lugar aqui. Dias atrás, pegaram 3 crianças pulando o muro aqui de trás, que é aproximadamente uns 2 metros, aquele muro, eles subindo e pulando do outro lugar. Tá? Meu pai está lá na igreja. Quando está acabando, o pregador demora. Se o teu filho não está aí, você é o responsável por ele. Um dos meus oficiais, tive uma reunião com eles agora aqui, ele falou para mim assim: pastor, eu fui falar com um pai, o pai falou assim: tem que colocar um voluntário para cuidar dessas crianças aqui fora. Nós não estamos aqui para educar seu filho. Então, eu peço em nome de Jesus. Uma das nossas crianças foi pego há 2 semanas atrás, confirme se foi 2 ou 3, pegaram ele debaixo dessa ponte aqui, ó, de Tulsi Hill, debaixo da ponte. Essa criança deve ter 9, 11 anos. Se acontece alguma coisa lá, o pai estava onde? Na igreja. Então aqui não é isentar de responsabilidades, e eu sei aonde me cabe como pastor. Toda a igreja é monitorada com câmeras. Temos talvez tenhamos que aumentar um pouco mais até a segurança nesse sentido. Mas eu vou pedir com todo carinho, com todo amor. É seu filho? Cuida. Chama atenção. Ah, mas eu não posso amarrar meu filho aqui no pé da cadeira. Tudo bem, e ninguém quer isso. Mas se o seu filho, de repente, é hiperativo, é alegre demais, tem muita energia, e de repente ele se junta com e aqui vai para todo mundo aqui, para os nossos filhos aqui, os pastores que têm filhos pequenos, inclusive nós temos que dar exemplo em relação a isso, os líderes, mas é para todos. Então, uma das nossas professoras, ela falou: pastor, eu fui chamar a atenção do menino que estava se comportando, ele me deu um soco. E aí, ele me deu um soco. Mas aí eu chamei o Lemone desse tamanho. Vamos ver se o Lemone pelo menos impressiona ele, né? Meu filho, que você tá... Ele foi e deu um soco no Lemone também. Então assim, eu estou pedindo isso aqui em nome de quem? De Jesus. A igreja, ela vai crescer muito mais, sim ou não? Agora a gente precisa se comportar de uma maneira correta. Os nossos filhos, ou eles estão sendo cuidados responsavelmente pelos nossos pastores do Ministério Infantil, que são extremamente responsáveis pelos nossos filhos. E nenhum filho de pastor e de líder está aqui para dar carteirada em ninguém. Sabe o que é carteirada, né? Eu sou filho do pastor. Eu sou filho da... Se é filho do pastor, o exemplo tem que ser igual a qualquer outro. Então, estou tomando esses 10 minutos, porque deu 10, para ensinar a vocês, para ensinar a todos nós. Porque se a gente ajustar essas pequenas coisinhas, a igreja vai crescer sadia. Eu posso ouvir um amém? Os nossos filhos são bênçãos, sim ou não?
Os nossos filhos são bênçãos. É uma fase que eles estão vivendo? É uma fase. Daqui a pouco, meus irmãos, os nossos mesmos. Tinha o ministério do Hoover. Ficava lambendo o chão. Né? Hoje estão aí no louvor. Né? Estão aí cantando. Estão aí tocando. É uma fase. É uma fase. Mas enquanto essa fase não passa, cuida dele. Cuida dele. Não estou mandando e nem pedindo, nem orientando para você corrigir seu filho, agredir seu filho, bater no seu filho. Não é esse o caminho. Mas mostra para o seu filho que aqui é a casa de Deus. Que aqui é o lugar onde a gente vem adorar ao Senhor. Aí ele vai aprender que aqui é a casa de Deus. E porque é a casa de Deus, e porque você como pai, como mãe ensinou, ele vai aprender, e amanhã ele vai ser exemplo para outros. E eu abençoo todas as famílias em nome de Jesus. Amém ou não amém? Quantos solteiros aqui que... Levanta a mão, todos solteiros aqui, levanta a mão. Solteiros. No primeiro culto vem menos solteiros, né? Porque eles dormem mais. Por isso que estão solteiros. Levante a mão assim, os solteiros. Mas vocês não, vocês são top. Acordam cedo. Essa minha fala aqui, você não desanime a ter filhos. É para ter filhos, quando puder. É para sair, é para ter filhos. É bastante. Inclusive tem um casal agora, essa semana, descobriu que estão grávidos de novo. Coisa maravilhosa. Pode ter 10, eu fico feliz. 15, 20. Espirituais. Não é? Eu fui uma criança muito peralta. Mas na época que eu era criança peralta, tinha porteiros na igreja que tinham autoridade. Quantos foram da época do porteiro? Eu tenho a cavícula tirada do lugar, de tanto o porteiro bater assim, ó. Orlando é o nome dele, nunca mais esqueço, bigodão. Ele chegava em mim, batia no meu ombro e dizia assim, eu já sabia que era um chiclete, cuspia o chiclete. O Orlando ia lá e falava para o meu pai, ó, seu filho é um desobediente, seu filho é um endemoniado. Você imagina eu falar isso hoje para um filho de alguém? Sou processado. Por isso seu filho é um anjo. Mas tem um anjo que caiu do céu também. Então, aí eu chegava em casa, meu pai fazia o quê? Você deu trabalho na igreja? Entra no quarto. E entrava ele lá, lutador de telequete. Os Nutella não sabem o que é isso. Seria o MMA de hoje. Bração enorme. E ó, você vai dar trabalho para mim na igreja? Pá! Tá! Aí eu chorava, me quebrantava, recebia batido com o Espírito Santo, renovava. No outro domingo, eu olhava, mas eu tinha uma raiva do Orlando. Eu acho que até contei já aqui na igreja, que depois de adulto, eu fui pregar na minha igreja e eu vi o Orlando, tive que pedir perdão de púlpito, porque eu carregava a mágoa dele. Sério. Falei, irmão Orlando, eu tenho uma raiva de você, mas antes de pregar eu queria pedir perdão para o senhor. Eu arrumei meu coração com ele. Tive tempos maravilhosos depois com ele, até ele ser levado para o céu. Então é uma fase. Agora vamos pregar. Você pode dizer amém por isso? Então dá um aplauso, mesmo com raiva. Aquele aplauso assim. Tá tudo bem. Tá válido. E se ficar bravo, ore pelo pastor. Tá tudo certo. Lucas capítulo 6, por favor. Hoje eu vou falar sobre transplante de coração.
Lucas capítulo 6, o verso 38. Diz assim, nós vamos ler aqui na tela. Dei e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Essa medida, calcada, boa, calcada, sacudida e transbordante, essa é a medida que será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando a gente lê isso aqui, logo as pessoas pensam que nós estamos falando do quê? De dízimo e oferta. E na verdade, está falando também sobre isso, mas está falando sobre perdoar. Você sabe que a palavra perdão e a palavra perdoar, ela vem da raiz dar. Então, à medida que eu perdoo, dou, eu recebo. À medida que eu perdoo de dar, de doar, eu recebo. Os judeus, eles tinham uma forma dentro da linguagem da agricultura, e você sabe que a Bíblia, ela tem a linguagem, ela dentro das suas linguagens de figura, predomina no Velho Testamento a linguagem da agricultura. E depois no Novo Testamento, Jesus usou muito também esse linguajar para instruir as pessoas, mostrando como elas deveriam se comportar, usando o exemplo da agricultura, da semente, da flor, da fruta, do campo, da terra, do lavrador, enfim. Então ele está dizendo aqui, deem e será dado a vocês. E esse dar, ele está em todos os sentidos. Por isso que a raiz do dar provém ao coração, sai do coração. Por exemplo, se você tem o seu dinheiro na bolsa, não da sua esposa, na bolsa do seu marido também não, na bolsa de valores, se o seu dinheiro está aplicado na bolsa, o que você vai fazer? Todos os dias você vai entrar na bolsa e vai ver como estão os rates. Se você cresceu, se você diminuiu, se você ganhou, se você perdeu, se aquilo que você está aplicando o seu dinheiro cresceu, se... Por quê? Porque aonde estiver o seu... O que diz a Bíblia? Aí estará. Então, se você tem atesourado algo, você vai aplicar o seu coração naquilo. Por isso que o perdão é uma coisa do coração. Por isso que o dar é uma coisa do coração. Às vezes eu não consigo fluir na minha vida cotidiana porque eu tenho dificuldades em dar. E aqui esse dar, eu estou tirando ele literalmente do coração. Porque se o perdão não sair do coração, ele é apenas uma falácia. Se o doar, e aí seja em qualquer outro sentido, ele também não sair do coração, ele é apenas uma filantropia. Ou talvez até um ato filântropo para justificar impostos. Eu vou dar tanto de dinheiro, porque assim eu justifico os meus impostos, não dou ao governo e dou para alguém. Então faço filantropia à medida que eu também não dou para o governo. Ok, se não sai do coração, não é genuíno. Veja, a Bíblia diz que à medida que você mede, você será medido. Você pode repetir comigo? À medida, eu serei. Então coloque isso, puxa para você, traz isso para o pronome
único. Você precisa trazer isso para a medida que eu perdoo. À medida que eu perdoo, eu serei perdoado. Você tem coragem? Diga: à medida que eu perdoo, eu serei perdoado. Um dos erros mais comuns que as pessoas cometem em relação a esse texto bíblico é presumir que Deus está restringindo só ao fato de doar ou dar dinheiro. E é muito além. Agora, olha por favor o verso, e eu vou colocar aqui, o verso 36 e o verso 37, que são os versos que antecedem o texto áureo que eu estou usando na minha prédica desta manhã. Coloca os versos 2, 36 e 37, por favor. Leia comigo do mesmo texto. Vamos juntos? Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é. A pergunta que se faz aqui é: o seu pai, e aqui eu não estou falando do seu pai terreno, do seu pai biológico, eu estou falando do seu pai celestial. O seu pai celestial foi e é misericordioso com você? Ok, então à medida que você recebeu misericórdia, você dá misericórdia. Isso é difícil, não é, irmãos? Pelo menos para mim é um grande desafio. É um desafio. Aí o verso, eu vou chegar no 38, mas eu preciso passar pelo 37, que diz assim, você pode ler comigo. Vamos lá? Não julguem e vocês não condenem e não serão. Perdoem e serão. E aí vem o texto do 38 que diz o quê? Deem e será dado a vocês. Você está vendo que não está restrito a dinheiro? É a atitude do coração. Tudo se aplica ao coração. Deus conhece as nossas motivações. Por que eu perdoei? Por que eu doei? Por que eu fui misericordioso? Isso é uma atitude do coração. Qual é a ideia de Deus? Jesus está simplesmente falando do princípio de dar, e amplifica isso, porque ele está dizendo: o que te será devolvido quando você der. E aqui, quando eu estou dizendo dar, eu estou falando dar o quê? Misericórdia, perdão, graça, favor e até recursos. Quando você der, virá para você uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Isso quer dizer que quando você libera perdão, virá sobre você um perdão calcado, de boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Amém ou não amém? Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Com todo respeito, pode ser muito doloroso, e eu até acredito que seja, mas se você conseguir de coração liberar o perdão, vai voltar para você uma medida calcada, sacudida e transbordante. E sabe qual que é essa medida? Quando os agricultores ricos mandavam os seus empregados a fazer a colheita, o patrão dizia: deixe um pouco nas esquinas, ou a cada metragem deixe cair um pouco,
porque assim os pobres ou os mais necessitados vêm por detrás e vai apanhando o que vai caindo de propósito do vosso carro. Vocês têm tanto, aleluia, vocês receberam tanto que deixam cair um pouco. E os que não têm tanto como vocês, vêm por detrás. E aqui que começa o imperativo da medida. Porque quem está como funcionário do rico, ele não coloca um cesto muito cheio, porque ele não quer nem que ele volte. Ele coloca um pouco dentro do cesto, que fique um pouco, um tanto, o suficiente que ele possa levar, junta aquilo, leva, vai até o caminhão ou a carroça, despeja, volta, junta. Mas tem aqueles pobres que estão vindo por detrás esperando que caia um pouco do caminhão, um pouco da carroça dos ricos. E esses sim, sabem que não poderão ir e voltar. Então eles vão colocando dentro do cesto e vão pisando. Vão colocando dentro do cesto e vão balançando e vão sacudindo. Aleluia. E eles vão colocando o cesto e vão calcando. A palavra calcada está falando de pisar forte com o calcanhar. Mas vai ficar pesado. Não importa que vai ficar pesado. É a única chance que eu tenho. Eu quero levar uma medida calcada, que não caiba mais nada. Nem... É igual aqueles crentes que vão comer naqueles restaurantes que é por peso, não, é prato, não, buffet livre. Acho que já nem tem mais, porque vai uns pratão assim de essa montanha se moverá. Ele vai botando tudo que nem que ele não vai aqui. Uns irmãos estavam me comentando que eles foram comer num restaurante e viram assim aquelas comidas todas gostosas e foram colocando no prato e foi colocando e tal, e encheu um pratão assim. E quando eles estão comendo, aí vira uma plaquinha assim, ó: se sobrar, paga o dobro. Aí a irmã que tinha pego bastante falou: ai meu Deus, por que eu peguei tanto? E começou a comer e aquilo ali vai transbordando, né? Ai meu Deus, vou ter que acabar pagando mais, porque comeu, pegou demais, pegou com os olhos. O que Deus está dizendo aqui é que você quer algo que seja calcado, seja transbordante, seja... Ele não está pedindo para você dar uma medida transbordante. Ele está pedindo para você dar uma medida básica. A volta vai ser transbordante. Oh, eu sinto a presença de Jesus aqui. Sabe, quando você faz com o coração, com um motivo, com o coração correto, com a motivação correta, com o coração puro. Sabe, quando você faz uma medida simples, você diz: mas eu fiz algo tão simples, eu só perdoei, eu só abracei, eu só peguei na mão, eu só disse eu te amo, eu só disse obrigado, eu fui tão básico, e eu recebi tanto de volta. Porque a lei da semeadura é assim: você nunca vai plantar muito comparado ao que você vai colher. Você planta pouco, mas você vai colher muito, porque Deus está dizendo: o que você dá, por mais que dê muito, ainda é muito pouco perto do que eu sou capaz de dar. Perdoa esse pai e você vai ter filhos perdoados. Perdoa essa mãe e você vai ter filhos que não guardarão mágoa e nem rancor. Eu conheço casais que foram vítimas de separações e agora se degladeiam, lutando para um contendendo contra o outro, falando mal do pai para o filho, do filho para o pai, e o filho está no meio daquela guerra, e daqui a pouco o filho vai criando paredes e vai dizendo: nem tanto pai, nem tanto mãe, se juntar os dois não dá um. É um negócio tão horrível,
e vai criando um coração duro, essa criança, esse adolescente vai ter dificuldades de dar. Porque à medida que foi dado para ele, foi negado. E ele não vai conseguir dar, ele não vai conseguir ser na plenitude aquilo que Deus delineou para ele ou para ela por causa da estultícia, da brutalidade, da estupidez do coração insensato. Mas ao mesmo tempo Deus está dizendo, se você tiver coragem de dar, nem que seja um pouco, eu transformo o pouco em muito. Oh, levante a sua mãozinha para cima, com mais alto que você puder. Pai, aonde tiver uma mão levantada aqui, eu te peço, por favor, abundantemente seja com a colheita deles, mesmo que eles tenham dado pouco. Talvez você vai ter que pegar o telefone e resolver o problema com alguém. Talvez você vai ter que bater na porta de alguém e vai dizer, fulano, eu vim aqui resolver um problema com você. Mas eu tenho que resolver. Lembra daquilo? Não, mas aquilo já está empoeirado. Vamos tirar a poeira e vamos resolver. Eu preciso estar livre disso. Eu preciso estar resolvido com isso. Meu coração precisa estar livre em relação a isso. Mas eu não tenho nada. Amém por isso, mas eu preciso dar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que você viva refém de uma semeadura mirrada, de uma semeadura pequena. Deus não quer que você fique refém disso. Terminei de pregar numa conferência, e geralmente conferências muito grandes, os pastores pedem para que a gente não fique na nave, para não acumular, para não dar, às vezes tem outro público, tem outro, então eles pedem para que a gente se retire o mais rápido que é possível, para uma sala encostada, e aí eu estou saindo, alguém bate nas minhas costas, literalmente bateu nas minhas costas, aí eu olhei para trás, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Eu falei, tudo bem, então, eu fiquei até preocupado, falei, então vem aqui, vem comigo. E aí a irmã que estava me guiando falou, pastor, é que não dá para entrar na sala. Eu falei, não, então eu me levo, nem que seja no banheiro, eu vou atender esse irmão, eu preciso atender ele, está desesperado. Ela falou, não, então eu vou preparar um cantinho para o senhor, mas o ginásio estava sendo adaptado para a conferência, então não tinha salas assim. Então eu fui debaixo de nem sei o que era aquilo. E aí ele falou assim, eu ouvi a sua mensagem, mas é muito difícil resolver o meu problema. É impossível, porque as pessoas que eu mais odeio na minha vida já morreram. Meu pai e a minha mãe. E para piorar, você se parece com meu pai. Aí eu já fiquei assim. Inclusive na semana passada minha esposa me comentou algo que me lembrou, remeteu a essa história. Eu falei assim, então vamos resolver isso agora. Ele falou, como? Ele falou, se eu pareço o seu pai, então o que você gostaria de falar para o seu pai? Por que eu falei isso? Ele juntou aqui assim da minha roupa molhada, ele se transformou. Eu nunca ouvi tanta besteira e barbaridade como eu ouvi da boca daquele homem. E tinha um misto na minha cabeça, assim, dizendo assim, mas eu não precisava estar ouvindo isso. E ao mesmo tempo eu comecei a chorar, porque eu vi a angústia daquele homem. E ele foi falando, e ele espumava, e gota da saliva dele caía assim, ó, no meu rosto, assim. Deus queria tratar comigo assim, de um jeito muito especial. Eu estava molhado mesmo já. E ele falando assim, ele foi deslizando assim no meu braço. Depois que ele foi falando, ele foi cansando, a ponto de que a moça que estava cuidando, responsável,
por mim na conferência, ela entrou na porta e disse: pastor, tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, minha irmã, tá tudo bem. Todo molhado, babado, tá tudo bem, pô. E ele continuou falando, e ele foi descendo, 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 e ele caiu nos meus pés. Eu não falei nada. Quando eu terminei, ou quando ele terminou, eu falei: fulano, levanta. Ele disse: eu não consigo, eu estou exausto. Eu falei: levanta, você é um novo homem, levanta. Ele disse: eu não consigo, estou exausto. Ele dizia: expulsa de mim todos os demônios. Eu disse: não tem demônio nenhum aí mais. O demônio não fica quando você libera. Levanta em nome de Jesus. Aí eu já estava com um pouco de raiva também. Falei: levanta rápido! Para descontar a salivada. Estou brincando. E ele levantou assim, e eu olhei para ele, que daí foi a minha hora. Eu juntei assim, aqui no ombro dele, e falei assim: olha para cá. 54 anos. Falei: olha para cá. A partir de hoje, esquece o que passou para trás, porque a partir de hoje Deus está te dando um novo pai, uma nova mãe. Por mais que o seu pai tenha sido tudo que foi, tudo que você viveu com ele ou com ela, a partir de hoje Deus está te dando. Deus se apresenta como teu pai. E aí eu gritei para a irmã que estava na porta: ô irmã! Aí ela entrou assustada. Eu falei: chame a esposa do pastor. Aí ela saiu voando, e aí trouxe a esposa do pastor. Aí a esposa do pastor veio assim, sim, toda assustada. Eu falei: aqui, pastora, eu queria que a senhora desse um abraço nesse irmão, porque a partir de hoje a senhora vai ser a mãe dele. Eu já empossei a esposa do pastor como mãe, e o seu esposo vai ser o pai dele. Aí ela olhou para ele e falou assim: fulano, você? E começou a chorar. E ele disse: sou eu. Aí ela falou assim: pastor, faz muito tempo que ele deixou de vir à igreja. Eu nem sabia que ele estava aqui. O que aconteceu? Ele falou: depois ele te explica. Eu vou me secar. Aí eles se abraçaram. 2 anos atrás, fui pregar em Santa Catarina na mesma conferência. Estou saindo agora o espaço está bem mais bonito. Estou saindo para sentar no meu lugar. Um rapaz vestido assim de preto, tal, com uniforme, me encostou assim. E eu olhei, falei: oi querido, paz, tudo bem? Ele falou: não lembra de mim? E quando eu não lembro, eu falo: me ajuda. Falei: me ajuda, não lembro. Ele falou: eu sou fulano de tal. 2 anos atrás. Falei: oh, você! Daí lembrei da baba, lembrei de tudo. Agora ele já estava sequinho. Ele me deu um abraço e falou no meu ouvido: eu não só ganhei um pai, eu não só ganhei uma mãe, eu ganhei um monte de irmãos. Obrigado por aquela palavra, por aquela oração, que na verdade eu não fiz nada, a não ser receber uma baba e deixar ele à vontade. Porque à medida que você dá, você vai receber. Veja, o que ele deu foi grande, sim, mas o que ele recebeu foi muito mais abundante. Em nome de Jesus, Deus não quer que tenhamos uma visão para possuir. Ele quer que nós tenhamos uma visão de dar. Eu preciso dar, eu preciso ser generoso, eu preciso ser, em todos os âmbitos da nossa vida, eu preciso ser generoso, no perdão. Irmãos, não é fácil. Alguém aqui, sinta-se à vontade se quiser, teve que perdoar alguém e que foi muito difícil, e você tem coragem de levantar a mão só para eu saber se tem alguém. Eu não vou pedir quem é. Foi difícil? Foi difícil. Foi difícil, pô. Foi difícil, Lude. Só que pensa comigo.
Se você não tivesse resolvido isso lá, você acha que teria recebido uma bênção sacudida, transbordante, recalcada? Não teria. Tem gente fazendo votos financeiros, dizendo: eu vou dar 1.000 para Deus me dar 100.000, com mágoa no coração. Você vai perder 1.000 e pode perder a salvação, porque o dar não é só finanças. O Espírito Santo está aqui. Ele está dizendo para nós: hoje o que eu vou dar para você vai ser tanto que você vai entrar e vai começar a fazer assim, ó, sacudir, e vai colocar mais, e vai sacudir, e vai colocar mais, e vai sacudir, e vai colocar, e depois, quando tiver transbordando, eu vou te dar força para você carregar. Você vai levar uma medida abundante. Abundante. Como pastor e como líder há 28 anos, lidando com gente, cuidando de pessoas, eu já ouvi de tudo. Eu já ouvi testemunho de filhos que foram violentados pelos seus pais, netos que foram violentados pelos seus avós, sobrinhos que foram violentados pelos seus tios, meninas que foram violentadas por vizinhos, porque a mãe e o pai iam trabalhar e deixar com os vizinhos, e os vizinhos, usurpando, violentaram, agrediram. Pessoas que cresceram frustrados, amargurados, e continuam na igreja. Eles vêm, são fervorosos, mas a vida não rompe, porque todas as vezes que vai romper, vem o flash, e aquilo estrala, e ela diz: eu odeio que tenham feito isso comigo, eu odeio. E olha, eu compadeço da situação que talvez você tenha vivido, e talvez a violência não foi moral, a violência não foi sexual, talvez a violência foi moral, talvez a violência não tenha sido moral, mas tenha sido sentimental, talvez não tenha sido sentimental e sim financeira. Eu não sei qual tipo de violência você foi ferido, mas eu preciso te dizer que Jesus me garante que quando eu dou misericórdia, eu recebo uma misericórdia sacudida, transbordante e recalcada. Quando eu dou o perdão, eu recebo um perdão. Escute, ele foi na cruz do Calvário e morreu por mim, e eu não merecia, e ele morreu por mim para dizer: Jackson, você não merece, mas não é por causa do teu merecimento, é por causa que meu pai me plantou, e a colheita do meu pai terá que ser maior do que a plantação. Eu vim morrer para que você tenha vida. 2. E recebe isso no seu espírito. Você só é capaz de amar porque ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Provérbios capítulo 16 e o versículo 2. E 3 minutos eu encerro. Pode colocar. Queria que você lesse isso comigo. Eu estou numa manhã de instrução. E quando a gente vai ficando assim, a idade vai chegando, embora eu seja um menino, com esse corpinho de 80, a gente vai ficando mais preocupado em instruir as ovelhas do que empolgar as ovelhas. E eu quero que você seja instruído e empolgado. Mas leia aqui: todos os caminhos do homem todos os caminhos do homem. Coloca numa outra versão, por gentileza, porque eu queria numa outra versão. Isso. Você pode ler? Todos os caminhos do homem são puros, mas o Senhor pesa
o Espírito. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que o que vale é a sua motivação. É a motivação que é pesada. Numa balança de precisão. Qual é a motivação dele? Você já se sentiu abusado no sentido da palavra de pessoas usufruir os seus contatos e conexões e abusar dos seus relacionamentos? Já sentiu assim? Eu acho que é a pior coisa que existe. Mas pior do que isso, você já se sentiu sendo usado como um meio para que o outro chegue em algum lugar, não por causa de você? Ou seja, você não é a razão, você é apenas o oportunismo do outro. Não é a oportunidade, é o oportunismo. Ah, pastor, mas nós temos que ser conexões, temos que ser pontes. Ok, pontes quebradas não são pontes. Se você me usa como ponte e quebra a ponte, isso não foi ponte. Ponte é aquela que você é ponte e ela continua sendo ponte. Inclusive de trânsito, verso e inverso. Mão e contramão. Ida e vinda. Sentir-se abusado, sabe? Parece que você foi apenas uma carta na manga de alguém. Isso é um abuso e a gente se sente frustrado com isso. E a gente precisa lidar isso no nosso espírito, porque às vezes a gente não consegue fluir como gostaria, porque o nosso espírito está sendo pesado e o Senhor está dizendo: suas motivações são muito estranhas, o seu fogo é estranho demais. Adolescentes que suportam seus pais e não celebram seus pais por causa de mágoas. Pais que suportam os seus filhos, mas não os celebram por causa de mágoas, de ressentimentos, de amargura. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia. E eu sinto que hoje, ontem eu assisti um vídeo e eu ia postar, mas tem gente que tem trauma com sangue, eu achei melhor não. Uma operação de transplante de coração, eu assisti uma que foi feito ao vivo, ou seja, foi gravado na hora, e é terrível assim a cena, mas a coisa mais gostosa é que quando o coração, que já não está mais forte, é arrancado e o ventrículo são conectados, e quando ele conecta, ele faz assim, ó. Começa a bombar sangue assim, ó. E os médicos pegam aquele coração que já, e ele é ignorado. Porque aquilo não serve mais. Hoje você não sai dessa cadeira antes que o teu coração seja trocado por um coração generoso, um coração dadivoso. Pastor, o senhor não conhece a minha história, por isso o senhor prega sobre isso. Na verdade, você foi perdoado sem merecer, porque você nega o perdão. Você não precisa conviver com a pessoa, mas você precisa liberar essa pessoa. Deus não quer. Deus não quer que tenhamos um coração que pensa de forma egocêntrica, egoísta. Ele está dizendo: eu quero trabalhar naquele coração perverso, egoísta, e fazer daquele coração um doador. Quero que ele seja como eu. Deus falando.
porque assim como ele é meu filho, ele será como eu. E eu doei meu filho, e eu quero que ele aprenda de mim a doar. Você está vendo que ofertar vem do coração, dizimar vem do coração, perdoar vem do coração, tudo é do coração. A gente precisa de um transplante urgente. Eu te contei de uma prima que ficou anos zangada comigo, com raiva, porque quando eu era adolescente, meu primo, eu pegava o óculos do meu primo e ficava usando. E ela namorava meu primo na época. E ela ficava com raiva porque eu não podia ver meu primo, que eu pegava o óculos, e meu primo, para me agradar, me deixava e eu ficava com o óculos dele. E olha, passou vários anos. Um dia eu estou aqui na Inglaterra, recebo um telefonema. Ela se apresentou, eu nem lembrava dela, que era uma prima, até acabou distanciando. Ela falou assim: Jackson, precisava falar com você uma coisa muito séria. Eu falei, e aí fiquei preocupado, alguém morreu, tá? Quando o familiar que não liga, quase nunca liga. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, não, hoje eu ouvi uma mensagem, Deus falou muito comigo e eu precisava falar com você, procurei seu número, o seu irmão me deu o número. Eu falei, o que é que foi? Ele falou, você lembra que você usava o óculos do Ney? Eu falei, o óculos do Ney? Sim, quando você era pequenininho, você ficava pegando um óculos. Ah, sim, do primo? Sim, eu odiava. E eu cresci com ódio tão grande de você. Eu fiquei apavorado com aquilo, porque parecia para mim que era surreal. Para mim não era importante, mas para ela era. Eu me emocionei. Depois de achar engraçado, eu vi o tamanho que aquilo tinha sido um empecilho na vida dela, em relação à minha pessoa. Eu falei, prima, pelo amor de Deus, me perdoe. Inclusive, eu acho que é por isso que eu uso óculos hoje, que eu fiquei estragando minha vista com aquele... Eu estou com raiva de você. Ah, imagina. Ô, gente, talvez foi uma bobagem. Talvez foi uma ligação mal cortada. Talvez foi uma separação dolorosa. Talvez foi o desligamento de uma igreja de forma incorreta. Talvez foi um desentendimento com o seu líder, com o seu pastor, com o seu, seja o que for, que precisa ser. Porque não se assuste se à medida que você está recebendo recalcada, sacudida, transbordante, seja do mesmo fel que você transferiu. Porque plantar é opcional, porém a colheita é obrigatória. Que Jesus ajude o nosso coração. E que hoje o médico dos médicos abra o nosso peito e arranque um coração de pedra. Tem gente que fica procurando 1001 razões para não dizimar e ofertar. O problema não é esse, o problema é o coração. Tem gente que arruma 1001 razões ou motivos para não perdoar. O problema não é esse. Você pode até encontrar teólogos ou aspas de plantão que justifique a sua ira, o seu ódio, a sua raiva, a sua mesquinhez. Você vai encontrar de tudo, hoje tem de tudo. A questão não é isso. A questão não é alguém que junte um padrão teológico que te ajuste, mesmo que esteja errado. A questão é o coração. Ele está pesando o seu coração. Feche os seus olhos. Incline a sua cabeça. Eu queria que você tirasse 2 minutos para fazer uma oração.
séria com Deus. Talvez você ouviu essa palavra e você precisa desse transplante. Eu quero te dar uma oportunidade como seu irmão, para você responder aqui ao altar, porque eu queria orar com você. Eu não sei se tem sido difícil para você resolver isso, de dar, seja em qualquer aspecto. Eu vou abrir o altar aqui agora, e eu vou te esperar se você desejar. Vir aqui à frente, e eu vou orar por você, o mais rápido possível. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Venha mais pertinho, venha mais pertinho. Ao teu coração disposto a obedecer. Venha o mais rápido que você puder. O altar ainda está aberto. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Vem. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Respeitosamente, igreja, todos em pé, por favor. Ninguém se mova, ninguém saia. Eu vou abrir 2 convites a mais. Pessoas que têm dificuldades de romper na área financeira por causa do coração. Eu nunca fiz esse apelo. Você terá que ter coragem para isso. Mas eu desafio você a vir à frente e ter um coração transplantado. E a partir de hoje, a sua vida financeira, a sua vida social, material, sai desse prisma negativo, sai dessa rótula, desse platô de nunca funcionar, porque talvez você não tenha um coração
generoso. Você é capaz de negociar com você mesmo para se sentir bem, mas você sabe que o seu coração precisa ser transplantado. Eu estou te esperando. 1 minuto. Eu estou te esperando. O terceiro ou o segundo apelo que eu faço específico é por gente que precisa urgentemente liberar perdão. Perdoar. Divida a palavra perdoar. Perdão é doação. Perdão é doação. Não é um favor, é doação. Respeitosamente, eu estou te esperando aqui à frente. O transplante talvez dói, porque o peito vai abrir. Talvez você vai lembrar. Talvez você vai vir a cena de novo, vai vir a fala de novo, vai vir o momento de novo. Mas é a última vez que virá, porque hoje você sai daqui transplantado. Eu disse, hoje você sai daqui transplantado, com um coração novo. Estou te esperando por mais 30 segundos. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar Com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Eu vou orar com você. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Como é seu nome? Christian. Vai dar certo, Christian. Vai dar certo. Traz ele mais pertinho aqui. Vem aqui mais pertinho. Qual é seu nome? Douglas. Ah, Douglas. Quem te vê desse tamanhão, acho que você é forte, você tem bancado fortão, mas por dentro suas estruturas estão prostradas. Hoje Deus reconstrói de dentro para fora. Parece impossível, mas você vai conseguir resolver. O Senhor é com você. Deixa o Senhor fazer o transplante agora. Pode cantar. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão.
coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, Dá-me um novo coração. oh, enche-me. Com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Tem uma pessoa aqui, o Espírito Santo me mostra uma pessoa, você ficará sempre bem à vontade para se manifestar. Você foi esquecido pelos seus filhos e você não tem uma noite que você não chora o fato de você ter sido abandonada por eles. E você sabe que tem culpa também nisso. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: eu vou curar o seu coração e vou curar o coração deles em relação a você. Eu quero orar por você, se você tiver coragem de se manifestar. É você que está aqui? Você? Quantos filhos você tem? 3 filhos. E é bem isso que aconteceu? Mas você também reconhece que tem culpa. Reconhece que o seu temperamento não ajudou? Sim? Ok. Então seja curada agora. Senhor, eu estou crendo no testemunho que ela vai dar. Oh, Surabacandarabasai. Irmãos, tem uma unção aqui. Se eu fosse você, eu adorava esse Deus que está restaurando uma casa, aonde essas crianças, ou esses jovens, esses homens ou mulheres, filhos estiverem, Pai, haverá cura, Senhor. Cura, Pai. Eles terão condições de sentar ao redor de uma mesa para conversar sem gritos, sem ofensas, sem dor, sem traumas, porque eles precisam viver. Oh, Ramande Kotorobrossirirandarabacarabasso. Nós concordamos com o milagre dela, Senhor. Aonde está a igreja que concorda com o milagre dela? Irmã Isabel, dá um abraço nela. Os filhos dela moram na cidade. Deixa eu perguntar para ela. Moram na cidade? Eu oro para que o Senhor os toque. Ô igreja, clame a Deus comigo aqui. Eu oro para que o Senhor os toque. Você, qual é o seu nome? Adriana? Vem aqui um pouquinho, Adriana. Você tem um filho aqui? Você está numa situação similar a essa? Sim. Amém. Ok. Nós não aceitamos que os seus filhos sejam vítimas das drogas. Chega. Chega. Igreja, estenda as mãos para cá. Demônio que tem tomado a mente deles,
Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai tirar eles desse mundo nojento, das drogas, do vício. Eu ordeno em o nome de Jesus, na autoridade do poder do nome de Jesus. E o Senhor, que é um Deus que não tem montanhas e nem rios e nem mares para parar a sua palavra, alcança eles agora lá. E o milagre virá, Senhor. Muda a sua fala, reveja o seu vocabulário, reveja as formas que você se dirige e fala. Hoje Deus está transplantando o seu coração e mudando também o tipo das suas conversas, porque começará a sair da sua boca, começará a sair da sua boca palavras de vida abundante, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu preciso que a igreja creia que Jesus está transplantando corações aqui. Agora, 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 agora. Tem uma jovem, ela tem 17 anos de idade. Você tem 17 anos de idade e você precisa liberar o seu pai agora. Você tem 17 anos de idade, você precisa liberar seu pai agora. O seu coração está preso, cheio de amargura em relação ao seu pai. Eu não sei se você convive com ele ou se você conviveu. O fato é que você precisa liberar ele agora. Agora, você tem 17 anos de idade, a sua vida nem começou, e Deus precisa começar a mudar agora o seu coração. E essa manhã é a sua manhã. Você é tão jovem e Deus está cuidando de você agora. Você tem a liberdade de se manifestar, se você desejar. Você não precisa se constranger. Eu não quero que você se constranja. Eu quero que você seja curada. Alguém diga amém nessa casa. Eu quero que você seja curada. Agora. Agora. Se porventura, a pessoa que você precisa resolver, doar, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando sobre tudo. Doar, doação, perdoar, dar. Estiver aqui e você quer resolver isso agora, você quiser sair do seu lugar e ir até ele ou ela, seja seu esposo, seu marido, seja quem for, eu vou te dar essa liberdade. Irmãos, nós estamos aqui, tem uma presença aqui. Eu não sei se você consegue sentir, mas aqui, ó, há uma presença de Deus solta nesse ambiente aqui, de cura. É como se nós estivéssemos numa UTI e o anjo do Senhor está operando, curando e liberando os pacientes assim, olha, está curado, vai em paz. Está curado, vai em paz. Está curado, vai em paz. Enquanto nós vamos cantar aquela outra canção que nós cantamos, afinal é a nova, do amém, do amém. Nós vamos cantar. Vocês que estão aqui na frente, você vai estar liberado para voltar para o seu lugar a hora que você quiser. Mas se a pessoa estiver aqui, você vai até ela e vai dar um abraço nela. Você não precisa dizer muito, você não precisa dizer nada, só dá um abraço. Isso, faça isso. Cantem, meninos e meninas preciosos. O Espírito Santo está fazendo coisas lindas aqui. Isso. Quem impedirá? Isso. Se Ele é por nós. Isso. Deus te abençoe. Esse ato conta muito. Esse ato conta muito. Esse ato conta muito.
será o bom pastor. Isso, Deus te abençoe. Vai deixar Esse ato conta faltar, muito. Não vou temer, eu só preciso crer. Só preciso crer. Ora manda carabassora bacai. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas sua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou Isso, faz isso. e não falhará. Ele Cumprirá. terra e céu passarão, Deus te abençoe. mas sua palavra Vencerá. nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céu passarão, mas sua palavra permanecerá. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para conversar com a gente e resolver coisas importantes no nosso coração. E a gente vem para a mesa com alegria. Vem para a mesa com o coração aberto, crendo que o Senhor é fiel para começar e concluir a boa obra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, dê um aplauso bem alto ao Senhor Jesus. Vamos, melhor esse aplauso a Jesus. Amém. Alguém diga amém. Diga: minha semana vai ser vitoriosa. Vamos, minha semana vai ser vitoriosa. Quando você tem um coração novo, ele bomba melhor. Bomba coração, sangue para tudo quanto é lado. E vai ser uma bênção. Pode se assentar. Nós vamos dar a Deus os nossos dízimos e ofertas. Rapidamente os nossos oficiais já estarão a postos para que nós ofertemos e dizimemos.